Meu querido professor Rony, eu sei que o professor falou, não é a sua especialidade, muito sobre a história da igreja, essas questões aí, detalhado, mas o que o senhor puder acrescentar para a gente vai ser muito importante. Só para os ouvintes aqui, né, tem muita pessoa aqui que não tem, talvez, essa dedicação bem intensa que a gente tem de estudar a Bíblia, estudar outros livros, fazer faculdade e tudo, mas eu quero que o senhor fale um pouco sobre, pelo menos umas 2 perseguições que foi marcante, que muita gente morreu, uma grande injustiça. Aí, se o senhor souber, fala o nome de algum imperador, ou se foi no sentido da Igreja Católica, fica à vontade. O nosso irmão aqui, Leidson Oliveira, está chegando do Estudo Bíblico, o canal dele, dando boa noite e paz. O nosso querido Gessival também, pastor Gessival, da Bíblia Decodificada, dando uma paz do Senhor para nós. Fica à vontade, professor Ronei. Boa noite aí, paz do Senhor a todos os internautas. Paulo, antes de responder a sua pergunta, se você me permite, eu gostaria de fazer um comentário que eu diria que é apenas complementar mesmo a fala do professor Marcos, que é trazendo isso mais para perto da gente. Porque eu, por exemplo, Paulo, trabalho na educação. E a educação tem uma coisa muito legal acontecendo na educação, que é justamente o esforço pela inclusão, né? Por exemplo, as religiões de matriz afro, elas sofrem muito com preconceito, né? Muito. Existe um estigma muito forte em relação a essas religiões, mas é interessante pensar, Paulo, isso quase não é falado. Por exemplo, nós 3 que estamos aqui nessa live, né? Eu, você, Paulo e o professor Marcos. O presbítero Paulo, o professor Marcos, nós 3 somos de tradição pentecostal. Eu, por exemplo, estou no pentecostalismo a minha vida inteira, né? E, Paulo, ao longo de alguns anos, eu convivi intensamente com preconceito contra pentecostais. Um preconceito horrível. Um preconceito horrível. Um preconceito generalizante. Eu também. Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer à tona o fato de que isso também acontece perto da gente. Embora, e graças a Deus por isso, não é em geral, né, não é pelo menos não nesse momento da história, porque quando a gente lê a história do pentecostalismo, em autores como, por exemplo, o pastor Israel de Araújo, no Dicionário do Movimento Pentecostal, ele tem vários relatos de perseguições realmente, culminando até por exemplo, ele narra lá o caso de um líder assembleano que não pôde sepultar a filha porque o padre da cidade não permitia. Então, a gente tem relatos assim na história do pentecostalismo, né? É claro que essa igreja católica ela não existe mais. A igreja católica de hoje ela tem outra pegada. Eu estudo numa universidade católica, é um ambiente extremamente dialogal, acolhedor, né? Mas isso está na história do pentecostalismo, né? Então nós também sofremos muito com preconceito. E eu mesmo, enquanto professor de ensino religioso, e toda vez que tenho a oportunidade de falar sobre isso, até numa das aulas que eu gravei aqui no Centro de Mídias de Cariacica, eu falei justamente sobre isso, coloquei lá a foto mostrando, né, falando desse episódio onde o pastor não pôde sepultar a filha por perseguição religiosa, né? Então a intolerância religiosa ela é um problema essencialmente humano, e ela não é uma exclusividade de um segmento contra ou de um segmento social contra uma religião em particular. Várias religiões, até inclusive para além do cristianismo, sofrem com esse problema da intolerância. Então é muito legal a gente trazer essa discussão aqui para que a gente possa entender que muitas vezes se enfatiza muito a convivência pacífica religiosa, mas com um olhar num grupo específico. Mas a gente precisa expandir essa discussão e levar isso para o coletivo social, né? Então acho que isso é muito importante, e uma live como essa, Paulo, ela é muito contributiva, né? A proposta do tema assim é fantástica. Mas eu fiz aqui essa ponderação. Por favor, me retoma a pergunta, Paulo, por gentileza. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido,
O senhor pode ficar à vontade, professor Marcos também pode ficar à vontade, vocês são de casa, tá? Deixa eu te falar. Obrigado, a pergunta foi o seguinte, amém. A pergunta foi o seguinte, eu quero que o senhor pondere para nós, pelo menos, 2 líderes, o imperador. Fica à vontade. Se quiser, depois eu falo. Amém. Perfeito. Professor Marcos, se quiser falar antes de mim, querido, fica à vontade. Não, depois ele contribui. Fica vocês dois, à vontade. Então tá bom. Vocês mandam, eu obedeço. Aqui eu tô igual o anjo lá em Apocalipse. Eu só conservo o vosso e de vossos irmãos. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu destacaria 2 momentos. O primeiro eu já até citei aqui na minha fala anterior, que compreende justamente que, na verdade, é um período bem extenso, é um período bem longo, nós estamos falando de 3 séculos, que são os 3 primeiros séculos aí da era cristã, até o ano 313 depois de Cristo, que é quando Constantino promulga o Édito de Milão, que legaliza o cristianismo. Eu não sei se eu posso falar do ponto de vista histórico, colegas, é uma coisa que eu precisaria verificar. Eu não sei se Constantino torna o cristianismo a religião oficial do Império, mas até lendo artigos sobre isso, os autores dão conta de que ele legaliza o cristianismo, que até então era considerado uma religião que era contrária e por isso mesmo perseguida pelo Império, né? E aí a partir de então o cristianismo passa a ser uma religião amplamente aceita, né? E a partir daí começa inclusive a haver uma mescla de política com religião, a entrada de pessoas no cristianismo, e o cristianismo vai se tornando uma religião que passa a ser estatal a uma certa altura já aí ou por que não dizer já no início da Idade Média, né? Que começa ali a partir do V século. Mas nesses 3 primeiros séculos, ali a gente tem uma perseguição, ou várias perseguições. Alguns autores, alguns historiadores, inclusive, vão falar de 10 grandes perseguições que acontecem nesse período, desses 3 primeiros séculos. Então você tem aí perseguições que vão desde a crítica na literatura, né? Você tem vários autores criticando, acusando os cristãos de uma série de coisas, algumas coisas até curiosas, ou colegas e todos que nos assistem, né? Como, por exemplo, os cristãos foram acusados de serem ateus. Olha que coisa paradoxal. É até engraçado isso na história. A história ela tem essas coisas, né? Imagine só, os cristãos acusados de serem ateus, porque eles não adoravam os deuses lá do Império Romano e não prestavam culto ao imperador, se recusavam a prestar o culto ao imperador, né? Ele que se apresentava como uma espécie de encarnação ali do Deus Sol, né? E aí os cristãos obviamente se recusavam a esse culto e eram então atacados, criticados. Nós vamos ter situações, pontos altos, né, dessas perseguições, como sob o governo de Nero, na década de 60 do primeiro século. Nero vai colocar fogo ali nos bairros de Roma e, vendo a população se voltar e o Senado se voltar contra ele então precisa de um bode expiatório, né? E o bode expiatório foram os cristãos e me parece que os judeus também. Ele coloca a culpa nesses 2 grupos. E os cristãos começam então a serem horrivelmente massacrados, né? E isso hoje nos parece assim muito estranho, muito bizarro, mas a gente precisa lembrar que aquela Roma do primeiro século, conquanto aquele império, né, do primeiro século, conquanto se apresentasse como o império civilizado, avançado, etc., mas era o mesmo império que tinha lá o Coliseu Romano, que massacrava homens, famílias inteiras, uma quantidade incalculável de animais que era massacrada ali, né? Então era também uma civilização acostumada com a barbárie, né? E aí você tem até um livro muito antigo, né, colegas? Vocês vão se lembrar que as Catacumbas de Roma, né? Ali esse é um clássico, né, Marcos? Eu tenho aqui. Esse é um clássico. Então, assim, você tem esse momento. E um outro momento que eu destacaria para, né, acho que eu já até me alonguei demais aqui na explicação, peço desculpas, colegas, acabo sendo muito prolixo. Eu acho que um outro momento também na história, que a gente pode pensar na história recente, né, na história recente, é justamente no século XX, quando você tem regimes totalitários, como o de Mao Tse Tung, que são regimes pautados por ateísmo, não são regimes. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, porque a religião ela tem levado a culpa de muita coisa, e de fato, a religião ela tem uma dívida histórica, isso é inegável, né? Mas a ciência também tem.
né? A política também tem, né? A ciência, por exemplo, durante muito tempo defendeu a eugenia com base na teoria da evolução, né? Era uma forma de legitimar o racismo a partir de uma teoria chamada eugenia, que se baseava, por sua vez, na teoria de Darwin, né? A ciência defendeu isso durante muito tempo. No Brasil, aqui, inclusive, você vai ter autores trabalhando com essa ideia absurda, né, que hoje é amplamente rejeitada na academia, obviamente, né? Mas é interessante pensar que esses regimes totalitários, são como o de Mao Tse Tung na China, não eram regimes religiosos, né? E, no entanto, perseguiram, mataram milhões de pessoas, não apenas cristãos, tá, pessoal? É importante dizer isso aqui, mas cristãos também, né, por sua fé. Então você tem ali uma perseguição muito intensa. A China, conquanto ela experimente hoje um crescimento considerável da igreja, mas ainda há muita intolerância, ainda há muita perseguição. Então acho que são momentos na história assim, bem interessantes para a gente considerar, para a gente olhar e buscar assim, conhecer um pouquinho mais. Fica aí até como sugestão de pesquisa para os internautas. Bênção de Deus, bênção pura. Tem 5 pessoas conosco aí, fica à vontade, irmãos, para curtir a live e também para fazer sua pergunta. Aproveita, esse é um momento propício, bom? Fica à vontade, vocês são bem-vindos aqui sempre na live dos bereanos. Então, a mesma pergunta, professor Marcos, acrescenta mais alguma coisa para nós aí, a respeito da história e da perseguição? Amém, obrigado pela oportunidade.